Olá, graças a Deus. Mais uma vez estamos juntos. Eu sou o pastor Juarez, aqui de Natal, Rio Grande do Norte, Igreja Batista da Restauração, uma igreja com visão de águia. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para você, e a palavra chama-se confiança. O tema desta mensagem é confiança. Nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E aqui no Salmo 125 está escrito assim, acho que você até deve conhecer: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Que coisa gloriosa! Alguém já falando sobre esse versículo, diz assim que os montes Sião já presenciaram muitas coisas boas e coisas ruins, mas eles permanecem, eles estão lá em Jerusalém, amém? E o que nós aprendemos aqui desde o início dessa mensagem é que são duas coisas que acontecem com quem confia no Senhor: ela não se abala e também permanece. Então veja como a confiança é uma coisa importante e profunda para nós, nesses dias em que estamos vivendo esses momentos de crises no nosso país, esse momento de pandemias, né, de tantas notícias ruins, de tantos assuntos escabrosos, né, nós precisamos confiar no Senhor para nós não nos abalarmos e também permanecermos, amém? Então vamos lá. Nós estamos vivendo um momento que nós achávamos que esses momentos eram mais para o futuro, né? A gente imaginava quando nós tivéssemos os cabelinhos todo branco, não é? Quando daqui a 30 anos ou 20 anos as coisas começariam a acontecer, as pragas, as profecias do Apocalipse, né? Numa escala muito muito maior, começariam a acontecer. Mas a verdade é que as coisas começaram agora. E hoje eu estava conversando com uma pessoa e ali nós falamos o seguinte: nós éramos felizes e não sabíamos, porque eu acredito que daqui para frente muitas coisas, sinais profundos da Bíblia vão passar a acontecer, e boa parte desses sinais nós vamos presenciar como igreja, nós vamos presenciar. E nós precisamos confiar em Deus. Nós não podemos, nesse isolamento que nos foi colocado pelas autoridades, nós não podemos também praticar o isolamento da comunhão com Deus, porque aí vai tudo por água abaixo, né? Então nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, confiar em Deus, na pessoa de Deus e também na sua palavra. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. São para esses momentos que a nossa fé precisa estar firme, precisa estar em dia. Nós precisamos estar com a nossa comunhão em dia. Tem um amigo meu que diz que nós temos a obrigação de andar na unção, obrigação de andar em comunhão com Deus. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Tá ok? Então vamos lá. Salmo 130, versículo 5 diz assim: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha confiança. Eu preciso confiar em Deus. O X da questão é que eu preciso confiar em Deus, e eu confiando em Deus, eu não vou me abalar, eu não vou desmoronar no meio da crise, no meio do problema, eu vou permanecer. Eu preciso confiar na sua palavra. Por exemplo, o Salmo 121, Salmo 121, versículos 5, 6 e 7 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. E ainda o 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você confia na palavra de Deus? Você confia na palavra de Deus? Também, queridos, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que aquele que se aproxima de Deus, necessário se faz que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam.
Então eu preciso confiar em Deus até mesmo porque, se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem? Se eu não confiar em Deus, que é o Deus todo glorioso, todo poderoso, eu vou confiar em quem? Então eu preciso confiar em Deus. Agora, uma coisa interessante nessa história de confiar e etc e tal, é que eu só posso confiar em alguém que eu conheço. Se eu não conheço uma pessoa, eu não posso confiar nela. E essa confiança, ela tende a crescer à medida que eu conheço mais esta pessoa. Não é assim? Você conversou com uma pessoa num momento, num dia, naquela mesma semana, você não tem como confiar naquela pessoa. A mesma coisa acontece com Deus. Eu preciso conhecer a Deus para eu poder confiar nele. Salmo 9:10 diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Tu não desampara os que te buscam. Veja só, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Se você conhece quem é Deus, automaticamente você vai confiar nele. E se você não conhece a Deus, o efeito é o contrário. Como é que eu vou confiar em Deus se eu não conheço Deus? Então, eu quero nesse momento te apresentar um pouco do Deus que a Bíblia mostra que Ele é. Tá? Vou te apresentar um pouco de Deus. Primeiramente, a Bíblia mostra que Ele é um ser ingerado. Deus não tem princípio nem fim de dias. A Bíblia mostra também que Ele é um Deus imutável. Ele fala isso em Malaquias, fala isso em Hebreus capítulo 13. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus das coisas impossíveis. Seu caráter não muda nunca. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele quem fez o dilúvio geograficamente universal, e se assentou sobre ele. Que coisa tremenda. A Bíblia diz também em Isaías 40 que Ele estendeu os céus como uma cortina, como se abre uma cortina. Diz também ali que Ele pesou o planeta Terra nas conchas das suas mãos. Foi Ele quem abriu o Mar Vermelho, foi Ele que Moisés, ao tocar na rocha, a água saiu para mais de 2 milhões de pessoas beberem água, e essas águas saíram como rios no deserto para milhões de pessoas beberem água. Não tem como dimensioná-lo. Deus é muito grande, foge o entendimento humano. Uma nação para Ele, diz a Bíblia ainda lá em Isaías 40, que é como um pingo de um balde, um pingo de água que cai de um balde. Os homens para Ele são como gafanhotos. Quando Ele fala, diz a Bíblia que há trovões na terra. Ao som da sua voz, a Bíblia diz que os montes se estremecem. E pasmem, quando Deus chegava no Monte Sinai, o monte ardia em chamas, que o povo era até obrigado a se afastar daquele monte. Interessante é que Moisés ia até a presença de Deus no meio daquele fogo. A Bíblia diz também que em suas mãos está a chave da morte e do inferno. E a Bíblia também diz que até os demônios creem nele e se estremecem. Olha só o que a Bíblia fala dele no livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo número 12. Olha só o que a Bíblia diz dele. Olha só, diz assim: virei-me, o apóstolo João, na ilha de Patmos, o último apóstolo, né? Lá pelo ano 70, mais ou menos. Ele diz assim: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz era como de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E o apóstolo João diz assim: quando eu vi, caí aos seus pés como morto. A visão foi tão forte que o apóstolo diz: eu caí aos seus pés como morto. E ele pôs a sua destra sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Escreve, pois, essas coisas que tem visto e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então veja só o tamanho da glória dele, é uma coisa realmente tremenda. No capítulo 26 de Jó, olha só a descrição de Jó sobre Deus, quando ele diz assim, o inferno, ou melhor, versículo 5, Jó 26, 5, os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. 6, o inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende-se sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Está vendo aí que coisa tremenda? Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. Observe que os mares, eles não ultrapassam os limites que foi imposto por Deus. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Agora, olha só o que Jó fala aqui dele. Diz assim, eis que isto são apenas orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido sobre ele. Quem, pois, entenderá o trovão do seu poder? Então, meu querido, esse é o Deus Todo-Poderoso que nós apresentamos para você. Esse é o Deus que diz na sua palavra que nos guarda. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nos fez promessas. Eu preciso confiar nele. Quando eu confio nele, então eu sou elevado para um nível de confiança que me promove em cura, que me promove em descanso. Eu preciso confiar nele agora. Primeiro, eu preciso conhecer a Deus. É esse Deus que nós te apresentamos nessa noite. É esse Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o grande Deus de Israel, o Deus que mantém a nação de Israel até hoje indestrutível, porque em meio às guerras dos 6 dias, onde Israel lutou com 8 nações, Deus mostrou ser o Senhor da vida deles. Até hoje Deus tem mantido aquela nação. Agora deixa eu lhe chamar a atenção para o que Jesus Cristo disse. Nós sabemos pelas palavras do Senhor Jesus que muitos, no final dos tempos, lá no julgamento, vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos prodígios, maravilhas, isso e aquilo. E Jesus vai dizer para essas pessoas o quê? Não para todas, é claro, mas Jesus vai dizer para esse grupo específico de pessoas que não tiveram relacionamento com ele, Jesus vai dizer para ele, em verdade vos digo que eu não vos conheço. É como se Jesus dissesse para eles assim, quem são vocês? Quem são os pais de vocês? Que geração foi essa? Que povo é esse? Porque aquelas pessoas que Jesus está se referindo aqui, elas estavam na igreja, mas elas entravam no templo e não entravam na presença de Deus. E elas também não tinham nenhum relacionamento com ele, ao ponto de Jesus dizer, eu não vos conheço. Então é necessário, está aqui o X da questão, para eu confiar em Deus, eu preciso conhecer a Deus. Interessante também que na história de Jó tem um momento que Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você precisa confiar em Deus, querido. Deus, ele é uma rocha inabalável. Se você confiar no Senhor, eu tenho certeza que você não vai ter depressão, que você não vai viver angustiado, que você não vai viver correndo, que você vai ter esses pensamentos negativos da sua cabeça. Quando eu confio numa pessoa, eu tenho crença na lealdade daquela pessoa. Quando eu confio numa pessoa, eu tenho crença na competência que aquela pessoa não irá falhar. Isso é confiança. É botar a mão no fogo literalmente. É botar a mão no fogo literalmente. Salmo 22, versículo 4, o salmista diz assim, em ti confiaram nossos pais e tu os livraste. Olha só, em ti confiaram nossos pais. Os pais falando assim de gerações e gerações que foram passadas. Quando nós olhamos para o panorama bíblico, eu estou falando aí para 4, 5 mil anos de história. Quando nós olhamos para essa história bíblica, essa história judaica, essa história do Novo Testamento e etc., nós vemos que esse Deus deixou um rastro de milagres. O que Deus já fez na história do povo que criam e que confiaram nele são coisas tremendas.
Não é à toa que a Bíblia tem mais de 31 mil versículos, mais de 1.700 capítulos. Foi escrita em mais ou menos 16 séculos, por cerca de 40 autores de personalidades e de nações diferentes, de línguas diferentes. Pessoas que tiveram ricas comunhão com Deus e que viram a glória de Deus aparecer na sua vida. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 diz assim: você precisa confiar em Deus de todo o seu coração. Bem-aventurados, diz a Bíblia, são aqueles que confiam no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 9:10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparaste aqueles que te buscam. Sabe por que eu afirmo isso? Que Deus existe, que Ele é firme, que Ele é vivo, porque hoje eu falei com Deus e Ele me respondeu. Deus não é aquele ser impessoal que mora lá no céu, distante, que não quer saber de ninguém, revestido de glória. Ele é um Deus vivo e Ele é um Deus presente. Confia no Senhor, porque no profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4, tem um versículo que eu gosto demais, eu amo esse versículo, quando diz assim: porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que em ti esperam. Que coisa linda! Porque a Deus, busca a Deus em oração, busca a Deus por meio da sua palavra, Deus vai se revelar para você. E eu quero terminar essa mensagem, meu amado, minha amada que está me ouvindo aí, dizendo para você o seguinte, que a confiança é o melhor remédio. Confia no Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor, abre o teu coração para conhecer a Deus, que a glória de Deus irá se manifestar na sua vida. Amém? Muito obrigado pela sua audiência. Em nome do Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor Todo-Poderoso, o Deus da glória, o Deus vivo, o Deus das nações, o Deus do universo, o Deus que sustenta todas as coisas em suas mãos, esse Deus que excede a todo o nosso entendimento, Ele esteja nesta hora com suas mãos sobre a sua vida, te abençoando desde agora e para todo sempre. Amém? Se inscreva aí no meu canal, me ajude a divulgar a palavra de Deus e assim o Senhor será com você agora e para sempre. Amém.